Esse é o vídeo número 26 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 124 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Terceiro, das propriedades de nossa esperança. Número 1. Nossa esperança deve ser firme e certa. A esperança da eterna bem-aventurança é, segundo São Tomás, segunda secundai, questão 18, artigo 4, a firme expectativa da mesma. E essa também é a doutrina do Concílio de Trento, que diz: todos devemos esperar confiadamente o socorro de Deus, pois, como com ele começou em nós a boa obra, também a completará, produzindo em nós o querer e o executar, se soubermos aproveitar-nos de sua graça. Seção 6, capítulo 18. Já o apóstolo disse: eu sei em quem eu criei, estou certo que ele é bem poderoso para conservar meu depósito naquele dia. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Justamente aí é que está a diferença entre a esperança cristã e a esperança puramente humana. A esta está unido inseparavelmente o temor de mudança de opinião ou vontade naquele que prometeu alguma coisa. A esperança cristã, pelo contrário, não tem dúvida alguma a respeito de Deus. O Senhor pode e quer inalteravelmente nos conceder a bem-aventurança eterna e a prometeu a todos que observarem os seus mandamentos e, para esse fim, promete também a todos que suplicarem as graças necessárias para a observância de seus preceitos. É verdade que mesmo esta esperança é acompanhada de certo temor. Mas, como São Tomás ensina, nada temos a temer da parte de Deus, mas unicamente da nossa parte, visto que podemos deixar de corresponder à graça e pôr-lhe entraves com nossas faltas. Com muita razão, pois, o Concílio de Trento condenou os inovadores, que negavam a liberdade do homem, afirmando que todo indivíduo deve ter uma certeza infalível quanto à sua perseverança na graça de Deus e de sua eterna salvação. Essa doutrina foi condenada porque, como dissemos, se requer a nossa cooperação para a consecução da bem-aventurança, que é sempre incerta. O Senhor quer, pois, que, de um lado, tenhamos sempre receio, para não cairmos em presunção, confiando em nossas forças, e, de outro lado, que estejamos sempre certos de que Deus nos quer salvar e conceder-nos as graças necessárias para isso, se lhes pedirmos, e, por isso, que nossa confiança na sua bondade seja inabalável. São Tomás diz que, com toda a certeza, devemos esperar do poder e misericórdia de Deus a bem-aventurança eterna, crendo firmemente que Deus pode e nos quer salvar. Às vezes acontece que nós, em razão de aridez espiritual, ou por inquietação, em razão de uma falta cometida, perdemos a confiança sensível que tanto desejamos na oração. Não devemos, contudo, deixar então de orar, pois ele nos atenderá ainda mais depressa, já que nesse caso oramos com mais desconfiança de nós mesmos e maior confiança na sua bondade e fidelidade. Oh, como agradamos a Deus nas nossas inquietações, ânsias e tentações, se esperamos nele contra toda a esperança, nele confiando apesar do sentimento de desconfiança, nascido de algum embaraço ou pena interior, a exemplo do santo patriarca Abraão, que o apóstolo louva por ter esperado contra toda a esperança. Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. Está gostando do canal Audioteca Católica? Então não deixe de inscrever-se no canal e deixar seu like para que outras pessoas possam se beneficiar com essas maravilhosas meditações. Número 2. Nossa esperança deve apoiar-se unicamente em Deus. O Senhor proibiu-nos colocar nossa esperança nas criaturas. Não confieis nos príncipes. Livro dos Salmos, capítulo 145, versículo 2. E maldito o homem que confia no homem. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5.
Deus não quer que ponhamos nossa confiança nas criaturas, porque não quer que as amemos com amor desordenado. São Vicente de Paulo nos recomenda que não contemos muito com a proteção dos homens, para que o Senhor não se retire de nós, pois tanto mais nos adiantamos no amor de Deus, quanto mais nele confiamos. Corri pelo caminho de teus mandamentos logo que libertaste o meu coração pela esperança. Livro dos Salmos, capítulo 118, versículo 32. Mas se só Deus é nossa esperança, como pode a Igreja saudar Maria como a esperança nossa? A isso responde São Tomás: de dois modos podemos colocar em alguém a nossa esperança. Quem espera algum favor de um rei, espera dele como do soberano, e de seu ministro ou favorito, como do intercessor. Se este lhe concede o favor impetrado, é evidente que o deve ao rei, que lhe outorgou por intermédio de seu ministro. Logo, o suplicante tem razão de chamar o intercessor de sua esperança. Sendo o Rei do céu a bondade infinita, deseja nos enriquecer de graças, mas como, para alcançá-las, é preciso uma grande confiança, quis dar-nos, para aumento de nossa esperança, sua própria Mãe por intercessora toda-poderosa e, por isso, é desejo seu que nela ponhamos a esperança de nossa salvação e de todos os bens que podemos desejar. Com razão são amaldiçoados os que colocam na criatura, sem atenção a Deus, suas esperanças, como fazem os pecadores que o ofendem para alcançar as boas graças e a amizade dos homens. Os que, porém, confiam em Maria, como na Mãe de Deus, já que ela tem o poder de lhes obter todas as graças e a vida eterna, são antes abençoados por nosso Senhor. Estes causam-lhe uma grande alegria, porque ele quer ver honrada aquela sublime criatura que o amou e glorificou aqui na terra mais que todos os anjos e homens juntos. Com toda a razão, pois, damos a Maria o título de esperança nossa, porque esperamos por sua intercessão obter o que não alcançaríamos por nossas orações. Pedimos a sua intercessão, diz Soares, para que sua dignidade supra o que nos falta. Pondo em Maria nossa confiança, não desconfiamos de modo algum da misericórdia de Deus, só tememos a nossa própria indignidade. A Igreja tem, por conseguinte, toda a razão de aplicar a Maria as palavras do Eclesiástico, livro do Eclesiástico, capítulo 24, versículo 24, Mãe da Santa Esperança, querendo com isso exprimir que ela desperta a esperança nos bens eternos. Terceiro, nossa esperança deve ser operosa. Para que nossa esperança não seja vã, deve ser operosa, isto é, devemos unir a uma confiança ilimitada em Deus o uso dos meios de salvação e santificação que a divina providência nos dá. De outro modo, pertenceremos ao número das almas ociosas que tentam a Deus. Devemos agir de tal modo, como se a consecução de nossa salvação dependesse só de nós. Não obstante isso, devemos pôr toda a nossa confiança em Deus e ficar convencidos de que somos totalmente incapazes de praticar o bem por nossas próprias forças. Deus opera tudo por meio de sua graça, mas exige também a nossa cooperação. Se essa cooperação, por menor que seja, falhar de nossa parte, Deus se retirará e nos tratará como servos inúteis, que para nada servem senão para serem lançados às trevas exteriores e consumidos pelo fogo do inferno. Por isso, irmãos, esforçai-vos de mais a mais em assegurar a vossa vocação e eleição pela prática de boas obras. Segunda Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 10. Que devemos fazer para isso? Antes de tudo, rezar. E por quanto tempo? Até que ouçamos a sentença favorável, diz São João Crisóstomo, que nos certifique de nossa salvação eterna, isto é, até a morte. E ele acrescenta que quem diz, não cessarei de orar até que me veja salvo, salvar-se-á com toda a certeza. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, todos correm, na verdade, mas um só é que obtém o prêmio. Correi, pois, de tal modo que o obtenhais. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Para a salvação, portanto, não basta que oremos, é preciso que perseveremos na oração até nos vermos na posse de Deus, que é prometida só aos que perseverarem até ao fim. Se quisermos, pois,
ser salvos, devemos imitar a David, que tinha seus olhos continuamente voltados para o Senhor, a fim de implorar seu socorro e não ser vencido por seus inimigos. Meus olhos estão continuamente voltados para o Senhor, porque Ele desvencilhará meus pés do laço. Salmo 24, versículo 15. O demônio não se cansa de nos armar laços e procurar nos perder. Vosso inimigo, o demônio, vos circunda como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Por isso, devemos conservar sempre as armas nas mãos para nos defender contra tal inimigo, dizendo com o rei profeta: perseguirei os meus inimigos e prendê-los-ei, e não desistirei até exterminá-los. Salmo 17, versículo 38. Como, porém, alcançarmos essa vitória tão importante e ao mesmo tempo tão difícil? Unicamente com a oração, diz Santo Agostinho, e só com a oração perseverante. Mas por quanto tempo devemos perseverar na oração? Enquanto durar o combate, como este jamais terminará, nunca deveremos cessar de pedir o socorro de Deus, de que necessitamos para não sucumbir, diz São Boaventura, Sermão 27 de Confissão. Ai daqueles que perderam a constância nesse combate e deixaram a oração. O apóstolo nos assegura que só nos salvaremos se conservarmos a confiança e a gloriosa esperança até o fim, isto é, até a morte. Com o socorro que a oração nos obtém, devemos procurar cumprir com os preceitos de Deus e nos violentar para não sucumbirmos às tentações do inferno. O reino dos céus padece força e os violentos o arrebatam. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. Violência nos devemos fazer nas tentações, vencendo-nos e mortificando os nossos sentidos para não sermos superados pelo inimigo de nossa alma. Quando nos reconhecermos culpados de alguma falta, diz Santo Ambrósio, façamos violência a Deus por meio da oração e de lágrimas para obtermos o perdão. Para nos animar, acrescenta o mesmo santo: ó, feliz violência, que Deus não pune com sua cólera, mas que acolhe e recompensa com sua misericórdia. Quanto maior for essa violência, tanto mais agradável será a Jesus Cristo. Devemos nos violentar, quer para podermos suportar as contrariedades e perseguições, quer para vencer as tentações e maus hábitos. Sem violência, porém, não conseguiremos nem um nem outro. Número 4. Nossa esperança deve ser animada pela caridade. A esperança pode existir numa alma que vive em pecado mortal. Para que ela seja, porém, meritória e perfeita, é preciso que a caridade a acompanhe. Isto é, que seja animada pela caridade, que, além disso, a aumenta também. A caridade nos faz filhos de Deus e participantes da natureza divina, como diz claramente São Pedro na segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segundo a nossa natureza, somos a obra de suas mãos. Segundo a graça, isto é, pelos méritos de Jesus, somos filhos de Deus e participantes de sua natureza divina e herdeiros de seu reino. Como diz a epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, pois é direito dos filhos habitar a casa de seu pai e dele receber a herança. A caridade, pois, aumenta nossa esperança dos bens eternos, e razão pela qual as almas que amam verdadeiramente a Deus não cessam de pedir: venha a nós o vosso reino. Deus ama aqueles que o amam, como está escrito no livro dos Provérbios, capítulo 8, versículo 17, e, por isso, quanto mais amarmos a Deus, tanto mais confiadamente podemos pôr nele nossa esperança. Canal Audioteca Católica, inscreva-se. 4. Dos efeitos da esperança. Número 1. A esperança nos obtém tudo. Parece-nos algumas vezes que Deus não quer atender às nossas orações. Apesar disso, devemos continuar a orar e esperar sempre exclamar em tais circunstâncias com o paciente Jó, no livro de Jó capítulo 13, versículo 15. Se chegar a matar-me, ainda assim esperarei nele. Meu Deus,
Se me expulsasseis de vossa presença, ainda assim não deixaria de vos suplicar e esperar na vossa misericórdia. Se assim procedermos, obteremos do Senhor tudo o que desejamos. Foi o que experimentou a cananeia. Essa mulher, que era uma estrangeira, pagã, pediu ao Senhor que se compadecesse dela e livrasse sua filha do poder do demônio. Compadecei-vos de mim, que minha filha é muito atormentada pelo demônio, como narra o Evangelho de São Mateus capítulo 15, versículo 22. Respondeu-lhe o Senhor que não tinha sido enviado aos pagãos, mas aos judeus. Ela, porém, não perdeu a esperança, mas continuou a pedir, cheia de confiança: Senhor, ajudai-me. Vós podeis consolar-me. Consolai-me, portanto. Não é justo tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães, disse-lhes Jesus. Ao que replicou: Assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Comovido por uma confiança tão grande, louva ao Senhor e concede-lhe a graça desejada, dizendo-lhe: Mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como desejas. Quem jamais o invocou? Pergunta o Eclesiástico no capítulo 2, versículo 12, e foi por ele desprezado. Santo Agostinho diz que a oração é uma chave que abre o céu. No mesmo instante que nossa oração se eleva a Deus, diz ele, nos desce a graça que pedimos, conforme seu sermão 47. O profeta rei nos dá a entender que nossa oração e a misericórdia de Deus são inseparáveis. Bendito seja Deus, que de mim não retirou minha oração nem sua misericórdia, como está no Salmo 65, versículo 20. Devemos nos convencer, de Santo Agostinho, que o Senhor nos atenderá logo que nos dermos a oração. Quanto a mim, devo confessar a verdade. Nunca me sinto mais consolado, em nenhuma ocasião tive mais segura esperança de minha salvação do que quando rezo e me recomendo a Deus. Julgo que com os outros se dará o mesmo. Todos os outros sinais de nossa salvação são incertos e podem nos enganar, mas que Deus atende todo aquele que ora é uma verdade tão certa como a de que Deus não pode deixar de cumprir suas promessas. Deixa seu like e ajude o nosso canal Audioteca Católica a crescer mais e mais. Número 2. Se nos sentimos fracos e incapazes de resistir a uma tentação ou de vencer uma grande dificuldade ou paixão que nos impede no exercício dos mandamentos de Deus, digamos então corajosamente com o apóstolo: Tudo posso naquele que me conforta, como está na Epístola de São Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 13. Santa Teresa tinha uma confiança tão grande em Deus que tudo o que empreendia para a glória de seu divino esposo lhe saía bem, donde proveio o costume de chamarem na Teresa a Todo-Poderosa. As dificuldades só aumentavam sua coragem. Sei por experiência que o verdadeiro meio para não cair é abraçar a cruz e confiar naquele que nela se deixou pregar. Escreve ela. Só ele é meu verdadeiro amigo e minha confiança nele dá-me tal força, que me julgo capaz de lutar contra o mundo inteiro. Cheia dessa confiança no Senhor, não temia nem sequer o inferno. E ela mesma confessou que os demônios não lhe causavam maior inquietação que as moscas. Não imitemos os que dizem: eu não posso, não tenho forças para tanto. Com nossas próprias forças, é verdade, nada podemos, mas tudo nos é possível com a assistência de Deus. Se o Senhor dissesse a alguém: toma essa montanha sobre teus ombros e transporta-a para tal lugar, que eu te ajudarei, não seria loucura e impertinência dizer: não posso tomá-la sobre mim, porque não tenho força necessária para carregá-la. Não percamos a coragem se sentimos nossa miséria e fraqueza e somos atacados por fortes tentações. Elevemos então nossas vistas para o céu e digamos com Davi: o Senhor é minha ajuda, e eu desprezarei os meus inimigos, como está no Salmo 117, versículo 7. Com o auxílio de Deus, repelirei todos os seus ataques. E, se estivermos em perigo de ofender a Deus ou se, num passo importante, não soubermos o que devemos fazer, lancemo-nos nos braços do Senhor, dizendo: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Como está no Salmo 26, versículo 1.
Tendo o padre Hipólito Durazo resolvido deixar sua posição de dignitário da Igreja Romana para se dar totalmente a Deus na companhia de Jesus, o que fez pouco depois, dirigiu a Deus a seguinte súplica, por temer tornar-se infiel por fraqueza humana. Senhor, agora que me entreguei a vós sem restrição, tende a bondade de me não abandonar. Ao que se seguiu a voz de Deus, ouvida em seu interior. Com muito maior razão posso pedir-te que tu não me abandones. Então, cheio de confiança na bondade e auxílio do Senhor, exclamou: Pois bem, Senhor, nesse caso vós nunca me abandonareis, nem eu a vós. Terceiro, a esperança conduz à perfeição. A esperança aumenta a caridade, na qual consiste toda a perfeição. A esperança na bondade de Deus aumenta, sem dúvida alguma, o amor de Jesus em nossos corações. Pois, quando esperamos alcançar de alguém alguma coisa, diz São Tomás, 1ª, questão 40, artigo 7, nos sentimos levados ou atraídos para ele e começamos a amá-lo. São João diz que quem em Deus põe sua esperança, infalivelmente se santifica. Todo aquele que põe sua confiança nele, faz-se santo como ele, que é santo. Primeira Epístola de São João, capítulo 3, versículo 3. Rápidos progressos faz no caminho da perfeição todo aquele cujo coração se dilata pela confiança em Deus. Não só corre, mas voa. Por quê? Posta sua confiança em nosso Senhor, desaparece sua fraqueza e faz-se forte no Senhor, isto é, participa da virtude de Deus, dessa força que Ele comunica a todos que nele esperam. Os que esperam no Senhor mudarão de forças, tomarão asas como as águias, correrão e não se fatigarão, andarão e não desfalecerão. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Número 4. A esperança dulcifica tudo. Os santos todos deviam à sua confiança em Deus a paz inalterável que gozavam mesmo no meio das maiores tribulações. Porque amavam a Deus e sabiam como é generoso para com os que o amam. Colocavam nele toda a sua confiança, achando nisso a sua paz. Eis a razão por que a esposa dos cânticos gozava de tanta paz, não amando a ninguém, fora de seu amado. Nele se apoiava por inteiro e sentia-se continuamente feliz, sabendo como ele remunera liberalmente o amor que se lhe dedica. Quem é esta que sai do deserto cercada de delícias e apoiada em seu amado? Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 5. Se aqui na terra nos sentimos oprimidos pelo peso da cruz e dos sofrimentos, ergamo-nos e reanimemos a nossa esperança, procurando, por meio da esperança no céu, suportar pacientemente todas as tribulações. Tendo o abade Zósimo perguntado a Santa Maria Egipsíaca como pudera passar tantos anos no deserto, respondeu-lhe ela, por meio da esperança no céu. Ao se oferecer a São Filipe Néri o chapéu cardinalício, atirou seu barrete ao ar, exclamando, ó paraíso! Ó paraíso! Ao ouvir o nome paraíso, o irmão Egídio, franciscano, sentia-se arrebatado em êxtases. Portanto, quando nos sentirmos abalados pelas fadigas desta vida, elevemos nossas vistas para o céu e procuremos nossa consolação na esperança dos bens eternos. Pensemos que, se permanecermos fiéis a Deus, todas essas penas, todas essas tribulações e angústias terão um fim e que nos espera aquela pátria na qual gozaremos uma felicidade perfeita enquanto Deus for Deus. Os santos do paraíso já nos esperam, assim como a Santíssima Virgem e Jesus, que tem nas mãos a coroa que nos destinou desde toda a eternidade no seu reino feliz.